Vamos iniciar uma nova série, amém, queridos? Falamos um pouco sobre os sinais do fim. Nós entendemos pela Bíblia que nós estamos no final do tempo da graça e início da ira de Deus. E falamos o que virá, até o final dos tempos. Então, diante disso, nós temos um desafio. E qual é? Estarmos prontos e preparados para se encontrar com o Senhor. O mundo está se preparando para se encontrar com o anticristo. E a igreja precisa se preparar para se encontrar com o Senhor. Então nós precisamos aprender na Bíblia como a gente deve estar preparado para se encontrar com o Senhor. E essa série de mensagens vem justamente para abrir o nosso entendimento a respeito disso. Em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, essa mensagem, essa série de mensagens. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Pedimos, Pai, que a Tua palavra revelada, a palavra rema, não a palavra de homem, mas a palavra revelada do Teu Espírito, possa fazer o devido efeito no nosso interior. E que a gente possa entender o que precisamos fazer para nos apresentarmos bem diante do Senhor. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então, a nossa série chama-se Hábitos para se ter uma vida saudável. Hoje nós vamos falar da parte 1. Hábitos para se ter uma vida saudável diante de Deus. Amém, queridos? Porque assim, uma coisa é aquilo que eu acho de mim mesmo. Outra coisa é aquilo que as pessoas acham de mim. Outra coisa é aquilo que Deus acha a meu respeito. Amém? Por exemplo, livro de Apocalipse, Jesus falou para uma daquelas igrejas, tem famas de que vives, mas está morta. Ou seja, tem fama de que vives. Para as pessoas, para a sociedade, aquela igreja estava muito bem. Mas diante de Deus, não. Então, às vezes, a gente pode estar assim. Para as pessoas, a gente pode até estar muito bem. Às vezes, de repente, pode aparentar um caráter ilibado, uma pessoa honrosa. Mas, de repente, diante de Deus, a gente não está tão bem assim. E no final das contas, se nós quisermos realmente nos encontrarmos com o Senhor, é o conceito dele que vai valer a nosso respeito. E não nós, nem o de outras pessoas. É aquilo que ele, é o laudo dele a nosso respeito. E por isso a gente precisa entender o conceito de Deus a respeito da gente. E tudo isso está na sua palavra. E a começar, nós temos que entender, irmão, que o homem foi criado por Deus como um ser tripartido. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus, ele é composto de três, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele criou o ser humano à sua semelhança, em três essências também. Assim como Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele criou o ser humano em espírito, alma e corpo. Amém, queridos? As Escrituras, ao mencionarem essas três partes distintas, referem-se a elas como em se tratando do nosso ser inteiro, da nossa plenitude. Então, quando a gente fala do ser completo, ser inteiro, pela ótica da palavra, a gente precisa entender que está trabalhando em cima dessas três essências: espírito, alma e corpo. O interessante é que no versículo diz que nós devemos ser inteiramente. Essa palavra inteiramente é muito interessante. Olhando para esse lado da conservação da nossa vida, nós vemos que a santificação completa é a conservação
irrepreensível dessas três partes. Pela Bíblia, nós devemos nos apresentar diante de Deus de uma forma irrepreensível. Precisamos ter muito bem conservado diante de Deus as nossas três essências: espírito, alma e corpo. As Escrituras fazem aqui uma clara distinção entre espírito e alma. E de fato, ambos compõem aquilo que nós chamamos de homem interior. Lá em 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Exteriormente estamos sendo desgastados. Por quê? Porque o nosso corpo está envelhecendo. Para aqueles que já estão acima dos 40, já sabe que já não tem mais aquele corpinho de 20. A lei da gravidade começa a agir e as coisas começam a despencar. Mas, olhando pelo homem exterior, que é o nosso corpo, nós não podemos mensurar o homem interior. Aqueles que buscam em Deus, embora o corpo esteja se desgastando, mas o homem interior, a alma e o espírito, pode estar sendo renovado dia após dia. E é isso que o homem de Deus, a mulher de Deus precisa entender. E quando a gente fala de homem interior, estamos falando de alma e espírito. E esse homem interior, na verdade, são essências, e elas são distintas entre si. E é um versículo que traz mais luz acerca dessa diferença. Porque tem gente que confunde um pouco o que é espírito e alma, e acha que a coisa é a mesma coisa e tal, mas não é. E Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha só. Então a gente vê aqui que a palavra de Deus, ela separa muito bem as coisas. Separa o que é a alma, separa o que é o espírito e separa aquilo que é o corpo, a matéria. Ela tem condição de tratar cada uma das nossas essências. E isso é fenomenal. Então a gente vê aqui, irmãos, que o nosso versículo tema é um clamor do apóstolo para que Deus santifique o seu povo inteiramente. Se a palavra de Deus trata do físico, da alma e do espírito, então o versículo diz que nós devemos conservar irrepreensível as três coisas: o corpo, a alma e o espírito. Irmãos, isso é muito forte, porque tudo isso trata-se do processo de santificação. E a santificação é uma característica essencial para que todo cristão possa estar na presença de Deus para sempre. Para sempre. Então a gente precisa voltar à base, voltar à essência do que é ser cristão. E Hebreus 12,14 diz assim: esforcem-se, é um esforço que eu tenho que fazer, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, e ninguém é ninguém. Então é um esforço que nós precisamos fazer. Ok? Portanto, se quisermos estar junto de Deus para sempre, precisamos nos santificar, separar-nos, viver de acordo com os padrões de Deus e não de acordo com os rudimentos do mundo, não de acordo com as regras mundanas ditam,
não de acordo com os nossos desejos, nem nossas motivações, nem os nossos impulsos. Nós precisamos viver pelo Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. Agora, essa santificação está relacionada a todas as três áreas. Nós precisamos santificar o nosso espírito, precisamos santificar a nossa alma e precisamos santificar o nosso corpo. E isso, irmão, só é possível alcançar através da conservação irrepreensível dessas três partes, ou seja, conservar o nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo irrepreensível diante de Deus. Tem muita gente que se preocupa muito com a sua vida espiritual, mas relaxa na sua vida emocional. Tem uma alma suja, uma alma impura. E é por isso que pensamentos, desejos, impulsos, às vezes dominam alguns crentes. Muitas pessoas dão uma prioridade muito grande para a sua vida emocional, cuidam muito bem, santificam a sua alma, mas relaxam, não cuidam do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Outros cuidam tanto do corpo e não cuidam do espírito e nem da alma. É um desafio. O versículo é claro, que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo se apresentem irrepreensíveis diante de Deus. Então a gente vê aqui, irmão, que irrepreensível é aquilo que não tem motivo para se repreender, que não tem motivo para se julgar, para se sentenciar, pois é irrepreensível. Procura uma falha, não encontra, então aquilo é irrepreensível. Dessa forma, nós estamos diante de um grande desafio. Um grande desafio manter o nosso espírito, manter a nossa alma e manter o nosso corpo irrepreensível, ou seja, saudável diante de Deus. É realmente um grande desafio e parece até impossível, não é verdade? Pastor, o senhor não sabe o mundo onde eu vivo, o ambiente ao qual eu faço parte, as pessoas com que eu me relaciono, aquela situação que eu tenho que enfrentar todo dia, no trabalho, na escola. É difícil a gente manter um padrão de santidade diante do meio em que a gente vive. A Bíblia é clara e diz que esse mundo inteiro jaz, sabe esse verbo, jaz? Você vai numa lápide, numa sepultura, aqui jaz. O mundo inteiro está morto no sistema do maligno. E realmente é um grande desafio a gente se manter irrepreensível diante de tudo isso. Porém, o próprio Senhor Jesus declarou: o que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Irmãos, nós precisamos entender que com a ajuda de Deus a gente consegue. Por isso que o apóstolo, ungido pelo Espírito Santo, declarou que o próprio Deus da paz nos santifique. E eu gostei muito desse trocadilho, Deus da paz. Isso mostra que com a ajuda de Deus nós podemos sim nos santificar para estarmos juntos com o Senhor para sempre. Para o homem pode até ser impossível, não, pastor, a carne ela é muito fraca, olha, é muito mais forte do que eu, olha, quando eu me apercebo, eu já fiz, eu já disse, eu já, e tal, e eu até fico mal, porque, poxa, de novo e tudo. Pois é, mas com a ajuda de Deus, se nós buscarmos no Senhor e pagarmos o preço, a gente consegue. A gente consegue se manter livre de confusões, consegue se manter livres de polêmicas, consegue manter um padrão
de pureza e santidade diante do Senhor. E eu não estou falando aqui de relações com igreja, não. Não estou falando aqui com relação à interpessoalidade das coisas. Eu estou falando aqui como é que a gente se comporta diante de Deus. É como é que Deus olha para a gente. A minha esposa sempre fala que a base moral dela é uma pergunta. Jesus fazia isso? Jesus fazia aquilo? Quando vem algo para ela fazer ou não fazer, ela sempre se pergunta, e ela faz essa pergunta para nós todos em casa. Jesus iria fazer isso? Jesus iria comer isso? Jesus iria fechar esse negócio? Jesus iria participar disso? Jesus iria ter essa reação? Por quê? Porque o alvo principal é como é que Deus olha para a gente realmente. E muitas vezes a gente esquece disso e fica focado só no que as pessoas e aquilo que eu mesmo penso a respeito das coisas. Quando que na verdade diante de Deus não vai ter nenhum argumento de ninguém. É só eu e ele e eu. E nós precisamos começar a doutrinar a nossa mente a caminhar nesse sentido. O que é que Deus pensa de mim? O que é que Ele fala de mim? O que é que o inimigo fala de mim para Deus? Do que é que o inimigo me acusa no mundo espiritual? Nós vamos ver hoje como ter o nosso espírito saudável diante de Deus. Essa primeira parte, nós já entendemos que precisamos manter espírito, alma e corpo saudável diante de Deus. Hoje nós vamos falar em como manter o nosso espírito saudável diante de Deus. Antes, porém, precisamos entender o que é o espírito. O espírito do homem é a vida. É a força que move o ser humano. O homem só passa a ser um ser vivente quando recebe o Espírito. E foi assim na criação de Adão. Gênesis 2,7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha só. Ou seja, Deus fez o homem dos elementos químicos da terra, e é por isso que quando a gente sente mais fraqueza ou as coisas, o camarada pede para fazer exame para ver se está faltando ferro. A anemia é falta de ferro. E o ferro está onde? Na terra. Quando os ossos estão fracos, é falta de quê? De cálcio. O cálcio está onde? Na terra. Então, os elementos químicos que compõem a natureza estão presentes no nosso corpo, porque o nosso corpo é feito da mesma composição química da criação. Deus gerou o homem, criou o corpo humano, os órgãos, tudo e tal, dos elementos químicos da terra. Mas só deu torque, só começou a funcionar depois que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, ou seja, o espírito da vida. E é por isso que o homem, por mais tecnológico que possa ser, ainda não conseguiu criar um ser vivente. Pode reproduzir todos os órgãos, todos os sistemas, pode chegar até produzir tudo, mas o fôlego de vida quem dá é Deus. Só vai funcionar se Deus chega lá e... Por quê? Porque é um corpo sem espírito. E é por isso que quando a pessoa morre, a vida sai e volta para onde? Para Deus, como diz em Eclesiastes. Amém, meus irmãos? Então, Deus gerou o corpo da terra, soprou o espírito, funcionou a máquina, o homem abriu o olho e tomou a consciência. Essa consciência do homem é a alma, que a gente vai ver mais na frente. Amém, queridos? E aí está completo o homem: corpo, alma e espírito. E infelizmente, irmãos, por conta da desobediência, o ser humano teve um defeito de fabricação em seu espírito. Lá no início da humanidade. Esse defeito leva o ser humano a ter a tendência de influenciar a nossa alma
a decidir a se afastar do Criador, quando não acreditar em outros criadores, e fazer até o que é mal diante de Deus, e intentar contra o seu próximo. Tudo isso é o que a gente chama de pecado. Então, por que o ser humano peca? Porque quando o ser humano nasce, ele já nasce com essa herança, desse espírito corrompido pela desobediência. Lá no início, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, essa marca ficou no espírito. E essa marca vai passando de geração em geração. E é por isso que você que é papai e mamãe sabe bem. Você não ensina o que é mal para a criança, mas a criança tem uma tendência de desobediência. Ela tem uma tendência de escolher fazer o que é errado. E às vezes a gente até se espanta e diz, meu Deus, quem ensinou isso para essa criança? Como que essa criança nunca viu nada disso? E como é que ela fez isso? É porque o espírito dela já nasceu assim, com a tendência de influenciar a alma a decidir a fazer as coisas debaixo de desobediência. O ser humano tem uma atração pelo oposto, por aquilo que não se pode fazer. É incrível. E isso faz parte justamente desse defeito no espírito. Tiago 1, 14 e 15 diz, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que é o que a gente chama de carne. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, essa é a sequência da pessoa que escolhe o lado errado da coisa. Ela tem o desejo, e pelo espírito dela que é corrompido, aquilo deseja o que é o errado. E o espírito influencia a alma dela, e a alma dela decide fazer o que é errado. Aí a alma dela decide, o corpo dela vai lá e faz o que é errado. E na hora que ela faz o que é errado, é a consumação do pecado. E depois que ela faz o que é errado, vem a consequência, que é a morte. Morte de planos, de sonhos, de projetos, de família, da salvação, morte física, tudo que é relacionado à morte. Por isso que a humanidade está cada vez mais se afundando dentro de si mesma, porque escolhe o caminho errado. E esse defeito de fabricação, irmãos, é repassado para as futuras gerações, de forma que todas as pessoas chegam a cometer pecados, pois o seu espírito está corrompido pelo pecado da desobediência. Romanos 3:23 diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Conclui-se então que todas as pessoas que nascem nesta terra já vêm com o espírito doente. E essa doença leva a pessoa, mesmo sendo a melhor pessoa do mundo, a viver uma vida marcada por essa doença diante de Deus. Romanos 5,12 diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E então, já que a gente já nasce com esse espírito corrompido, querendo as coisas que não são de Deus, o que podemos fazer para tirar a doença do nosso espírito? Tem como, pastor? E aí é que entra a boa nova. A boa nova é que tem como tirar essa doença do espírito. Tem como tornar um espírito saudável diante de Deus. E é fazendo o que a Bíblia chama de novo nascimento. O novo nascimento. No Evangelho de João, no capítulo 3, fala sobre esse assunto, que é aquela conversa entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos era uma autoridade, era como se fosse um senador da república, do Sinédrio, que era um líder
tanto na autoridade de governo, quanto na autoridade espiritual, e ele era muito sensível ao movimento que estava acontecendo. Ele começou a observar o ministério de Jesus, começou a ver o que Jesus estava fazendo, e ele convidou Jesus e os seus discípulos para virem na sua casa. E com certeza ele preparou o ambiente muito bem arrumado, muito bem organizado, com todas aquelas etiquetas judaicas, necessárias. E ele foi para esse jantar com essa autoridade, esse homem chamado Nicodemos. E só abrindo um parêntese aqui, as pessoas, muitos acham que Jesus veio só para pobre. Jesus veio para todos. Amém, queridos? E Jesus foi lá com esse homem, e sentou com ele lá. E eles começaram a conversar, e Jesus ficou ouvindo o que Nicodemos começou a falar. E Nicodemos disse: Senhor, mestre, eu quero lhe dizer uma coisa, não tem como dizer que tudo isso que o Senhor faz não vem de Deus. Porque aquilo que o Senhor faz, as curas, os milagres, os ensinamentos que o Senhor fala, só pode vir da parte de Deus. Então ele fala claramente ali que estava tendo uma confusão. Uma parte dos fariseus acreditavam que Jesus fazia aquilo vindo de Deus, e outra parte dizia que ele fazia aquilo porque o maioral dos demônios estava nele. E Nicodemos se colocou logo, mostrou logo a posição dele. Eu reconheço, eu acredito que tudo isso que o Senhor faz só pode vir de Deus. E aí Jesus toma a dianteira e entra na marcha alta com ele e disse assim, a partir do versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha aí, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do nascimento do corpo é corpo, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês, aí ele pega e lança a palavra para todo mundo, que vocês nasçam de novo. Pode ser quem for, tem que nascer de novo. Tem que passar pelo novo nascimento. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Uau, isso é muito forte. Então, se alguém quiser entrar no reino de Deus, deve nascer de novo, no Espírito. Nicodemos ficou muito intrigado e questionou Jesus: como é que eu posso nascer de novo? E Jesus continua: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Aí Jesus pega e lança aquele versículo que muita gente conhece: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então Jesus pega e explica, abre e diz: olha, o novo nascimento só vem de uma forma: acreditar que Deus enviou o seu Filho na terra para salvar a humanidade, receber isso como verdade na sua vida, aí ele nasce de novo. Ou seja, irmãos, quando convertemos a Jesus Cristo, nós recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Fazendo isso diante de Deus e dos homens, um milagre acontece: o nosso espírito é recriado. A pessoa que entende
que precisa reconhecer Jesus e receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, diante de Deus e diante das pessoas. Naquele momento, sem a gente ver com os nossos olhos, um dos maiores milagres acontece na nossa essência interior, no nosso espírito. O nosso corpo fica do mesmo jeito, a nossa alma sente, mas quem muda mesmo é o nosso espírito. A doença do espírito sai, o nosso espírito nasce de novo, o nosso espírito é recriado. É por isso, querido, que nós levamos a palavra de Deus e fazemos o apelo para as pessoas entenderem que, por melhores que sejam, precisam nascer de novo, porque diante de Deus é o que importa, se a pessoa está com o espírito doente ou não. Então ela precisa receber Jesus e a partir dali começar uma nova caminhada com Ele. E agora, esse novo espírito recriado tem comunhão com Deus e vai nos ajudar a deixar muitas coisas que fazemos de errado e que prejudicam nossas vidas. É por isso que há o testemunho. Pessoas que eram isso e não são mais. Pessoas que não conseguiam largar pelas suas próprias forças. Aí entrou para a crença e agora pararam de fazer. É assim que as pessoas falam. Na verdade, isso é reflexo do novo nascimento. Lembre-se, o espírito doente influencia a alma para escolher o que é o errado. Agora o espírito saudável, junto com o Espírito de Deus, vão ajudar essa pessoa a ter uma nova conduta, uma nova postura, um novo comportamento. E é por conta disso que a pessoa consegue ser liberta. A libertação vem. Sábado, ontem, tive que ir no nutricionista. Me mandaram para o nutricionista. Minha pressão está variando muito, dando uns picos de pressão alta. E disseram que eu tinha que ir para fazer uma análise no nutricionista. Quem sabe não estão colocando alguns temperos lá, meio fora do esquadro, para estar fazendo isso. Aí eu fui. E ele começou a fazer um monte de perguntas lá, eu comecei a responder. Foi, né? Aí ele, escute. Ele sorriu assim e disse assim, e o álcool? Como é que é? E o álcool, como é que é? Eu disse, como assim, mestre? Não, assim, como é que é a questão do álcool, senhor, né? Sua ingesta de álcool e tal. Eu disse, querido, esse ano eu estou fazendo 20 anos que não bebo mais. Ele disse, sério? Eu disse, sério, querido, eu sou pastor da igreja. Ah, tá, pastor, tá, aí mudou, né? Aí mudou. Aí tá, aí continuou, e aquilo ficou na minha mente. Eu saí do consultório e fiquei, rapaz, cara, eu vou fazer 20 anos que eu não bebi mais, assim, bebida alcoólica e tal. Aí eu me lembrei, como era que eu já estava dependente da bebida antes. Com 19 anos de idade, eu estava em Santarém, pedalando, e eu sofri 2 inícios de infarto. Eu voltei para a minha cidade, voltei para lá, e o médico, sem eu falar, ele disse, tu está bebendo muita vodka? Eu disse, um pouco. Ele disse, olha, se tu continuar bebendo isso, tu vai morrer. E o que acontece? Naquele tempo, se você abrisse a geladeira, a minha geladeira não tinha água, eu só bebia vodka. Ficava no canto do congelador, o litro de vodka. Então eu já estava num caminho muito parecido com o do meu pai. Então eu já estava nesse caminho. E eu era muito envolvido mesmo com o álcool. E aí, de repente, o Senhor Jesus entra. O meu espírito é recriado. E junto com o Espírito de Deus, houve uma transformação. Antes, cara, quando eu passava perto de um bar que vinha, né, o cheiro daquele negócio, chega a boca ficava doce, cheia d'água. E atraía para lá para tomar. Hoje, para a glória do Senhor, quando a gente passa que vê aquele negócio enjoa, embrulha o estômago. Só acontece isso, irmãos, por intermédio de Jesus.
É isso que Jesus provoca, é essa transformação que o novo nascimento promove na nossa vida. Tem pessoas que não conseguem parar de mentir, de enganar e de enrolar os outros. E se você for perguntar para elas, elas querem parar, mas não conseguem. Pessoas, se você for sentar, nossa cidade é menor, mas se você for num grande centro, se você sentar com aquelas mulheres, aqueles homens que vivem da prostituição, se você sentar para bater um papo sério com eles, eles vão chorar e vão dizer que eles não querem aquela vida para eles, mas eles simplesmente não conseguem, porque estão presos, escravos. Se você sentar com essa turma que andam alcoolizados com aquela garrafinha de cachaça por aí pela beirada, carregando um gelo, ajudando a carregar um negócio, cuidar de um peixe por ali, se você sentar mesmo, bater um papo sério com eles, eles choram. E eles dizem, eu não quero isso, eu não quero viver assim, eu sei que isso está acabando comigo, mas eu não consigo. Eu não consigo. É aí que entra o poder do novo nascimento. É quando a pessoa vem, o seu espírito é recriado. E esse novo espírito, irmãos, deseja o que é de Deus. E a pessoa que antes detestava as coisas de Deus, passa a amar as coisas de Deus. As pessoas que passavam e passam até hoje, né, pela igreja, pelas coisas da igreja, por uma célula em casa, tem ódio, fala mal e tal, muitas perseguem. Mas depois que nascem de novo, elas começam a amar aquilo que é de Deus. Um exemplo disso, bem claro na Bíblia, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo odiava os cristãos, ao ponto de persegui-los. Depois que nasceu de novo, ele chegou a dizer assim, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Agora já sou não eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Só quem faz isso, irmão, é quem nasce de novo. Isso é o milagre que o novo nascimento faz. Só quem passa por uma transformação dessa é quem nasce de novo no Espírito. O novo convertido agora tem um espírito curado diante de Deus e começa a ter experiências com Deus e com o próprio Espírito de Deus, pois agora que está em Cristo, é templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16 em diante diz, vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus é derramado sobre nós. E aí o nosso Espírito, junto com o Espírito de Deus, começam a influenciar a gente para o que é bom diante de Deus. E aí a gente começa a fazer aquilo que é certo, mesmo a nossa carne querendo fazer o errado, mesmo o nosso corpo querendo, sabe, fazer o que é o contrário da palavra, mas a gente tem força e diz não. E vai lá e faz o que é certo. Então, queridos, nós entendemos que se nós buscarmos continuamente a viver em comunhão com o Espírito Santo, manteremos o nosso próprio espírito saudável diante de Deus. Então, irmãos, manter o espírito saudável, depois que ele nasce de novo, é relativamente fácil. É só a gente estar o tempo todo na presença de Deus. Aí vem a necessidade, sabe de quê? De você congregar. Aí vem a necessidade de você participar da visão de trabalho da sua igreja. Porque se você está congregando nas reuniões, se você está congregando nas células, se você está servindo em algum ministério, você está o tempo todo buscando manter o seu espírito saudável diante do Senhor. Porque o tempo todo o Espírito Santo está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Irmão, nós estamos há 2 meses nos preparando para realizar o encontro com Deus. Então você imagina, se todo dia buscar a Deus, o Espírito de Deus, ministrando no seu próprio espírito, o seu espírito vai ficar o tempo todo saudável. Mas você sabe por que muitas vezes o nosso espírito volta a ficar doente? Porque a gente deixa de ter comunhão com o Espírito de Deus. A gente começa de repente a dar vazão para situações, coisas que acontecem, problemas, sabe, insatisfações,
E aí a gente vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, a carne vai se fortalecendo, as coisas vão, e quando a gente pensar que não, o nosso espírito pode ficar doente novamente. Então, se nós quisermos manter o nosso espírito saudável diante do Senhor, precisamos estar ligado nele sempre, buscando ele sempre. E você sabe que sozinho você não dá conta. É muito difícil uma pessoa verdadeiramente apaixonada pelo Senhor passar a vida inteira bem diante de Deus. Tem dias, meu irmão, que a gente não quer nem levantar da cama. Tem dias que a gente dá de um salto e sai cheio da presença de Deus e tal, mas tem dias que a gente não quer nem abrir o olho. E é nessa hora que entra a igreja para nos ajudar. Quantas e quantas vezes você já não entrou aqui, decidido a sair daqui e cair na bagaceira? Mas aí você chega aqui, o Espírito de Deus começa a ministrar no teu coração. Você entende que o seu lugar é na presença dEle. E você sai daqui decidido a não fazer nunca mais aquilo que você um dia pensou. Essa é a importância de nos congregarmos, meus irmãos. Ai de nós sem uma igreja local. Sabe? Então, se você quiser realmente manter o seu espírito saudável diante de Deus, congregue, participe, sirva, se torne disponível, se torne útil. Aí você vai ficar bem. Pastor, como é que eu faço para nascer de novo? Ou, se eu já nasci de novo, mas eu não estou legal, eu sinto que eu não estou bem espiritualmente, o que eu devo fazer? Romanos 10, 8 em diante diz: mas o que ela diz? O que a palavra diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. É fácil. É só a gente entender que precisa receber Jesus, mas não, sabe, é de fato e de coração. E diz que a palavra está na nossa boca e no nosso coração. Então nós precisamos declarar, precisamos falar. E é por isso que a gente abre o espaço na igreja, irmãos. A gente abre espaço na igreja para a pessoa chegar e ter essa oportunidade. Para nós é um momento muito nobre, porque a pessoa recebeu a palavra entrou no coração dela, sabe? A palavra quer sair pela boca, ela entendeu a palavra, ela quer viver aquilo ali. Aí a gente abre o espaço para a pessoa vir e receber Jesus. Receber Jesus não é pressão, não é nada, não é lavagem cerebral, não é nada disso não. É você que ouviu a palavra, você entendeu a palavra, então você entendeu a palavra, quer sair, então você vem e fala a palavra: Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, eu quero ter esse espírito novo, recriado, eu quero isso para mim. Aí de repente você pode perguntar: mas pastor, eu não posso fazer isso aqui no meu cantinho, aqui quietinho, sem ninguém ver, porque eu quero ficar aqui bem quietinho. Pois é, irmãos, essa decisão precisa ser pública. Você sabe por quê? Lucas 12, 8 diz assim: eu lhes digo, Jesus fala, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então é por isso que tem que ser público, entendeu como é que é? Sabe, você entendeu? Aí eu digo: meu irmão, você que entendeu que você quer, sabe, passar pelo novo nascimento, você quer receber Jesus, você quer, então venha aqui na frente. Por quê? Porque você dá o passo. Eu vou lá. Aí você está confirmando diante de Deus e diante dos homens, e a gente está aqui tudo só para comemorar. Deu para entender, querido? É por isso que a gente abre esse espaço. Não é por outra coisa, é só por isso. É porque você entendeu a mensagem e você precisa tomar sua posição diante do Senhor. Fique de pé. Feche seus olhos.